João, capítulo 20, a partir do 26, nos diz que 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro de casa, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé, a quem ele disse: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, crestes. Mas bem-aventurados os que não viram e creram. Queridos, o texto que ora acabamos de ler trata da restauração de Tomé, um dos 12, depois da ressurreição. Tomé ouviu que o Senhor havia ressuscitado, mas não creu. E Jesus, depois de 8 dias que Tomé tinha declarado que se não visse Jesus, não tocasse nele, não acreditaria. 8 dias depois desta declaração incrédula, o Senhor Jesus vai lá, no lugar exato onde Tomé está, e restaura a vida de Tomé. Eu creio que nesta noite várias pessoas chegaram a esta ceia precisando de uma restauração da parte de Deus. E eu quero dizer que, como a Santa Ceia é um dia de reencontro, você pode nesta noite receber a mesma graça que Tomé recebeu, a graça da restauração de sua fé. Quem sabe você está que nem Tomé, com vontade de abandonar o grupo, e esporadicamente aparece, igual a Tomé. Mas o Deus que restaurou Tomé é o Deus que restaurará você também. Tomé termina a história aqui nos pés do Senhor, declarando que o Senhor é seu Deus, declarando que vai servir a Deus para sempre. E eu creio, meu amigo e minha amiga, que chegou aqui abalado em sua fé, que Deus não te trouxe aqui, jamais Ele te trouxe aqui em vão. Ele trouxe aqui porque Ele quer te refazer, do jeito que Ele refez aquele Tomé, que estava incrédulo. E nesta noite Ele vai transformar teu coração para que você possa receber a ceia do Senhor com o coração voltado para Deus. Repita comigo: eu creio que esta noite é noite de restauração. Nós encontramos aqui Jesus seguindo alguns passos para restaurar este homem. E eu gostaria que você olhasse na sua Bíblia à medida que eu for falando, ou então olhando na tela onde a Bíblia está, e você vai observar os passos que Jesus deu para restaurar este homem,
que estava incrédulo, lembrando que ele era um dos 12. Quais foram os passos que Jesus deu? O primeiro passo que eu vejo está no verso 26, pois o Senhor Jesus diz, o texto diz que 8 dias depois, Jesus entra outra vez onde os discípulos estavam, e Tomé estava ali. Preste atenção. Só que 8 dias antes, ele havia entrado no mesmo lugar e Tomé não estava. E você observa isso a partir do 19, olha aí, a partir do verso 19. Acompanhe comigo. Escutem: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos estavam com medo dos judeus, eles tinham se ajuntado e chegou quem? Jesus, e colocou-se no meio deles e disse o quê? Paz seja convosco. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegravam vendo o Senhor. 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito Santo, e disse, recebei o Espírito Santo. Soprou-lhes e lhes disse, recebei o Espírito Santo. 23, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Verso 24, ora, Tomé, um dos 12, chamado Didimo, não estava com eles. Quando Jesus veio, 25, disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir os sinais dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser minha mão do seu lado, de maneira nenhuma crerei. Verso 26, e 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos reunidos dentro de casa, e com eles Tomé. Jesus chegou com as portas fechadas, apresentou no meio deles e disse assim, paz seja convosco. Olhem para mim, Jesus entra hoje na casa, está todo mundo reunido, menos Tomé. 8 dias Jesus chega, mas agora Tomé está. Na primeira vez que ele entra, ele não pergunta por Tomé. Olha só, ele só disse paz seja convosco, mas não disse cadê Tomé? 8 dias ele chega e Tomé está. Também Jesus não pergunta a Tomé, onde você estava? Você percebe o primeiro passo que Jesus dá para restaurar alguém? É o passo, irmãos, da liberdade de escolha. Jesus quer dizer o seguinte, eu chego onde o meu povo me clama e está reunido. Se Tomé tiver, recebe. Se Tomé não estiver, não recebe. Mas se eu chegar e Tomé estiver, ele é abençoado. Também se Tomé não estiver, ele deve estar vagando em algum lugar que ele fique à vontade. Quem entendeu? Deus, quando vai restaurar alguém, ele não vai restaurar essa pessoa à força. Ele não restaura ninguém pisando no gogó, na garganta e dizendo, para que você não veio? Para que você não vem? Eu estive aqui há 8 dias e você não estava, e agora você está, seu rebelde. Não, simplesmente Jesus chega naturalmente como esteve da outra vez.
sem fazer nenhuma acusação a Tomé, nenhuma cobrança, nenhuma pergunta. Porque Jesus, ele trabalha assim. Jesus não trabalha pressionando ninguém, e eu dou glória a ele por isso. Jesus não trabalha obrigando a ninguém, e eu dou glória a ele por isso. Jesus não trabalha constrangendo ninguém, e eu dou glória a ele por isso, porque ele é um cavalheiro. Se tiver, recebe. Se não tiver, não recebe. Mas quando tiver, recebe. E quando não tiver, faz o que quiser de sua vida, Tomé. Jesus restaurou Tomé, e o primeiro passo que ele dá na vida deste homem é não mostrar para este homem, para Tomé, que Tomé é um robô, que ele controla a todo custo. Eu estou aqui, eu dou graças a Deus porque ele me tocou para estar, mas eu podia resistir à vontade de Deus. Eu estou aqui porque eu quis vir adorar a Jesus, não porque ele me forçou, ele me deu a liberdade de escolha. Ah, que maravilha! Então Deus, quando quer restaurar você, e ele diz logo para você, você tem que ficar certo, que você é quem escolhe, você é livre para escolher vir ou não vir, aceitar a Cristo ou não, estar no meio dos discípulos ou não, e ir para onde você quiser. Jesus é maravilhoso, porque se assim ele faz, quando restaura, é restauração e não inibição. Jesus não inibe você a vir aqui. Você vem porque você decidiu vir, atraído pelo amor dele, aleluia, e não por uma corrente do pescoço. Eu estou aqui porque amo Jesus. Então você vai dizer: eu estou aqui porque amo Jesus. Parabéns a você, porque você tem a liberdade de escolha. Você tem a liberdade para escolher para o céu ou para o inferno, estar na igreja ou ir para o mundo. Você tem liberdade de cantar a Deus e não cantar. Você tem liberdade. Que coisa linda que Jesus faz isso. Você tem liberdade de escolha. Você só não tem liberdade para uma coisa: para escolher as consequências. Você pode escolher o que você quiser, você só não escolhe as consequências. Você escolhe o caminho, mas aonde ele vai dar, você não escolhe. Que maravilha, eu amo Jesus, por isso. Quem pode aplaudir a ele por isso? Que maravilha, que maravilha. O segundo passo que Jesus dá em direção à restauração de Tomé é quando ele diz no verso 27: Tomé, põe aqui o teu dedo e vê minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Por que Jesus disse: coloque a mão aqui nas feridas, coloque a mão aqui do meu lado, olha aqui o sinal da lança, olha aqui, Tomé, toca em mim? Por que foi que Jesus disse isso? É porque Tomé tinha dito: se eu, olha bem, se eu não vir, olha o verso 25, o sinal dos cravos nas mãos e não puser a mão no lugar dos cravos, não puser minha mão do lado direito dele, eu não creio de jeito nenhum. Aí Jesus chega para Tomé e diz assim: Tomé, vem aqui, meu irmão, coloque a mão aqui, coloque a mão aqui. Quem foi dizer isso a Jesus? Ninguém. Então aqui Jesus dá o segundo passo na restauração de Tomé, mostrando para Tomé uma expressão que prova sua onisciência. Jesus quis dizer o seguinte: Tomé, eu vi quando você disse que não acreditava, viu? Eu vi quando você disse que só acreditava se visse o sinal em minhas mãos e do meu lado. Eu vi quando você disse: está aqui, venha tocar. Eu sou onisciente, eu vejo tudo,
Eu sei tudo. Não adianta tentar se esconder. Eu vejo tudo. Aquela investida foi forte, sabe por quê? Porque naquela hora Tomé viu que não estava falando com qualquer um. Tomé logo temeu porque sabia que o homem não era qualquer um. Tomé logo percebeu que quem estava diante dele era alguém que era Deus, porque só Deus sabe do que você diz em todo momento. Se sobe ao céu, ele vê. Se desce, ele sabe. Se fala, ele sabe. Se pensa, ele conhece. Seu pensamento é letra escrita diante de Deus. Então Tomé agora vai ser restaurado com alguns passos que Jesus dá. Primeiro, Jesus diz: Tomé, eu te dei liberdade para vir ou não vir, para ser ou não ser. Em segundo lugar, Tomé, o que você disse em oculto, eu vi. Oh glória! Deus sabe o que você passa em oculto. Deus sabe o que eu passo e o que eu vejo em oculto. Então na hora que Jesus chegou e disse: coloque a mão aqui, Tomé logo já temeu, porque sabia que o que ele tinha dito em oculto, o que ele tinha dito só para os discípulos, e os discípulos tinham ficado calados, Jesus viu sem estar fisicamente presente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você serve a um Deus que é onisciente. Tema diante dele. Tema diante de um Senhor Jesus, que tudo que você diz, ele sabe. Tudo que você fala, ele vê. É por isso que a Bíblia diz que não há nada encoberto que não há de ser revelado, porque o próprio Jesus, que viu tudo, se encarrega de organizar todas essas coisas para que nada fique encoberto. Aleluia. O terceiro passo que Jesus dá na restauração de Tomé está no versículo número 26, quando diz assim no 26: 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos reunidos, e com eles Tomé, e Jesus chegou. Aleluia. Estavam com eles quem? Tomé. Há 8 dias Tomé não estava, mas agora Tomé estava. Há 8 dias Tomé estava ausente, fazendo não sei o que, mas agora Tomé estava, e Jesus chega na hora que Tomé está. Aleluia. O terceiro passo na restauração de Tomé foi a chegada de Jesus na hora certa, sem atraso. Aleluia. Na hora oportuna, sem atrasar. Jesus sabia que Tomé estaria naquele momento ali, e Jesus chega na hora certa. Eu quero te dizer que Jesus ainda hoje age assim. Na hora certa, ele chega. Na hora exata, ele se aproxima. Ele sabe a hora de chegar, para não se atrasar e nem chegar adiantado. Tomé foi restaurado, porque na hora que ele chegou, Jesus Cristo escolheu a mesma hora que Tomé estava para investir em sua vida. Ele também, nesta noite, está aqui. E te encontra aqui, você abatido, arrebentado. Não se sabe porque Tomé estava daquele jeito. Porque Tomé estava tão revoltado, incrédulo. Tomé certamente ficou todo confuso, e aquilo virou em incredulidade. Porém, ele tinha uma ligação ao grupo. Domingo passado ele foi, ele não foi. Jesus chegou, e ele não estava na reunião do domingo de tarde, porque na verdade era no domingo de tarde. Porque o versículo 19 diz: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, o domingo. Então Jesus estava reunido. Aliás, os discípulos estavam reunidos nesse domingo, mas Tomé não estava. Perdeu o sopro do Espírito, perdeu muita coisa ali. Mas Jesus volta semana que vem. Jesus sempre está trabalhando. Se você der lugar a Ele, então Ele chega na hora oportuna e trabalha na sua vida.
Portanto, meu irmão, uma coisa eu quero dizer, que eu me admiro em Tomé. Apesar de sua incredulidade, mas ele continuou frequentando o grupo. Aleluia. Apesar de sua incredulidade, ele não abandonou a igreja, ele não abandonou os outros. Ele ia, dizia coisas bobas, dizia coisas que não devia. Não, preciso ver para acreditar, eu preciso tocar nele. Mas ele voltava semana que vem para assistir o culto, chegava novamente para estar com o discípulo. E de um lado ele era incrédulo, mas do outro lado ele ia ao grupo, ele queria alguma coisa. E gente assim, Jesus Cristo tem plano e diz: eu vou chegar lá agora, na hora que ele tiver, e eu vou investir na vida dele e vou restaurar a sua vida. É assim que ele faz, na hora oportuna. Mas uma coisa importante também que eu encontro em quarto lugar, também está no versículo 26. Uma coisa que me chama a atenção é que o verso 26 diz que 8 dias depois estavam outra vez os discípulos reunidos, e com eles quem? Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio dele e disse o quê? Jesus Cristo poderia ter chegado e ter olhado para os 10 e ter dito aos 10: a paz do Senhor com vocês que estão firmes. E uma boa noite, uma boa tarde de saudação e de salvação a Tomé. Quem pegou? Quem está pegando? Jesus poderia ter chegado muito bem e fazer como nós muitas vezes fazemos: uma boa noite de salvação para os meus irmãos, aliás, a paz do Senhor para os meus irmãos que estão firmes, e uma boa noite de salvação para quem está perdido. Boa noite para os 10, aliás, a paz do Senhor para os 10 que estão aqui, mas para Tomé que anda baqueado, meu boa tarde. Mas Jesus não faz assim. E eu dou glória a Deus por esse Jesus que não exclui, que não faz acepção de pessoas. Ele chega, inclui o grupo e diz para todos: a paz seja convosco, incluindo Tomé. O quarto passo de Jesus na restauração de Tomé foi uma atitude inclusiva. Jesus deu a paz do Senhor um crente incrédulo. Mas muitas vezes a gente não quer dar a paz do Senhor a um irmão que está fraco na fé. Mas Jesus está dando a paz do Senhor ao irmão que está fraco na fé. Se eu fosse tu, eu já tinha dado um glória tão grande aqui. E esse glória está fraco demais. Jesus mandou a gente dar a paz do Senhor até a quem não é crente. Jesus disse que se você entrar numa casa para evangelizar, diga assim: paz seja convosco. A gente dá o quê? Tem. Se eu tenho a paz, sou eu que a tenho. Quem tem, dá o que tem. Jesus chegou e não fez nenhuma acepção. Tomé estava no meio. Naquele momento, olha a psicologia de Jesus. Naquela hora, se Jesus tivesse dito a paz do Senhor para os 10, e boa tarde, Tomé, miserável, ele estaria provocando uma ferida dentro daquele homem. Era mais difícil de restaurá-lo. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, mas com ninguém. Não há problema nenhum da paz do Senhor a alguém que não está firme igual a nós. Quando você diz a paz do Senhor, você está expressando o que você tem. Então, se você tem, você dá. Não tem nada a ver com a postura da outra pessoa.
tem a ver com a sua postura, é o que você tem. E Jesus incluiu Tomé no meio de sua saudação. Louvado seja Deus. Então eu quero nessa noite dizer à igreja, que a igreja não pode excluir alguém nas suas saudações. A igreja não pode excluir alguém por uma atitude que ele tomou hoje e amanhã pode mudar. Com isso a igreja não vive para passar a mão em pecado. Veja que Jesus chega logo dizendo a Tomé que ele tem livre escolha para escolher para o céu ou para o inferno. Mas quando Jesus chega, o comportamento de Jesus não deixa a desejar. Você não pode mudar o seu comportamento por causa do comportamento dos outros. Seja você uma pessoa inclusiva, para ninguém dizer: olha, aquele dali, por causa dele, se fosse por causa dele, eu ia para o inferno. Que eu jamais queria ser crente por causa dele. Não tenha, seja educado, seja inclusivo. Quem sabe sua forma de tratar alguém vai trazer alguém para Jesus. Louvado seja Deus. Pecado você trata como pecado, mas pessoa você trata como pessoa. Se ela se deixar ser tratada como pessoa, se ela se deixar ser tratada como animal, aí, embora quando eu falo isso eu sempre tenho minhas reservas, porque elas estão acertando de cheio, cuidando bem dos animais. Que maravilha do céu. Então eu quero dizer a você, meu irmão, Jesus nos ensinou a sermos inclusivos. Você está na igreja, percebe que alguém passou um mês sem vir à igreja, não a cobre. Jesus não chegou para Tomé e disse: menino, tu está longe da igreja. Jesus não chegou para Tomé e disse: mas tu está desviado mesmo. Nem chegou para ele e disse: mas Tomé, cria vergonha, Tomé. Culto toda semana, rapaz. Cheguei semana passada, no dia da minha ressurreição. Você não estava, rapaz. Você só chega quando eu não estou. E quando eu estou, você não chega. Tomé, cria jeito, Tomé. Não, Jesus não chegou com cobrança. Jesus chegou e disse: a paz seja contigo. Então você não pode estar na igreja observando quem veio e quem não veio. Ele é livre para vir ou não vir. Agora, quem sabe hoje Jesus vai restaurar tanta gente para quarta-feira, procurar uma congregação, se não estiver trabalhando ou doente, e dizer: eu vou buscar a Deus numa congregação. Deus pode fazer isso, sexta-feira fazer do mesmo jeito, mas tem gente que pode matar, só vem no domingo, mesmo sem trabalhar, e mesmo sem estar doente, e mesmo sem viajar. Mas nessa noite Deus pode transformar um bocado de Tomé aqui. Quem pode glorificar a Deus? Deus pode dizer a ele: olha, meu filho, tu está trabalhando na quarta? Amém, meu filho, vai trabalhar. Está estudando, meu filho? Amém, vai trabalhar. Está enfermo na quarta? Amém, meu filho. Olha, vai ficar curado. Logo você vai. Vem só no domingo mesmo. Mas tirando essas coisas, ou mora distante demais, fica lá, cultua lá, só vem quando der. Mas você não está em nenhuma dessas categorias. Quarta-feira, Tomé, eu vim nessa noite de Santa Ceia para te encontrar. Tu vais aprender a congregar na minha casa, Tomé, todos os dias de tua vida, como disse o meu servo Davi, que era um homem segundo o meu coração. Respira e só dê glória se você achar que é certo. Atitude inclusiva. E foi restaurando esse homem. Em quinto lugar, Jesus, versículo 27, diz o texto: depois disse a Tomé. Ele disse a quem? A quem ele se dirige? Ele deixa de se dirigir aos 10, mas ele agora volta sua atenção para o que estava mais fraco. Escuta aí como é que Jesus age. Ele poderia ter chegado e dado atenção aos 10 que estavam assim, mas ele não deu uma palavra com os 10. Eita! Ele vai dirigir um diálogo com aquele que mais precisava. Olha se Jesus é fiel ou não é. Olha se ele sabe trabalhar ou não vai.
Olha se Jesus faz grupinho dentro da igreja. Olha se Jesus se apegou, é claro, de forma aos 10, de ficar naquela panelinha. Deixa esse infeliz para lá, já que ele não dá semana passada. Não, Jesus deixou os 10 de lado e foi abrir um diálogo com aquele que estava mais fraco. Então nós encontramos o quinto passo que Jesus dá, que é o passo da atenção prioritária. Quem tem prioridade na minha atenção deve ser aquele que não compareceu mais. Esse tem que ter prioridade na minha atenção, na sua atenção. Diz para você mesmo: Jesus é lindo. E diga: eu preciso aprender com Ele. Se você aprender isso com Jesus, você vai ver que não tem muito futuro você ficar... É bom. A comunhão é interessante, mas não tem futuro você dar prioridade em desenvolver contato a todo custo com quem está assim. Esse está seguro. Esse que está assim tem que dar atenção com você a quem está caído. Respire e diz: se você entendeu, respire e diz: se eu fizesse assim. Mais uma vez, igreja. Irmãos, nós precisamos crescer tanto com Jesus. Sim ou não? Porque como é que a gente faz? A gente olha dentro da igreja e diz: aquele dali, dizimista, congrega todo dia, jejuma, ali eu sei, ali está debaixo das minhas asas. Meu irmão, aí aquele que 15 dias falta, um mês falta, ninguém sabe, escala, ele não vem, a gente começa a dar uma distância dele. Diga comigo: estamos pecando, estamos errando. Diga: nessa noite de Santa Ceia, nós precisamos nos redimir. É por isso que tem gente na igreja que tem vergonha de vir, porque faltou um mês, e pensa que se voltar depois de um mês vai encontrar olhares distorcidos em vez de abraços. Você concorda com o que eu falei? Alguém por algum motivo, alguma luta, algum problema, incredulidade até, passou um mês sem vir, e ela fica pensando: será que eu vou ser tratado com olhares distorcidos? Ou com a paz do Senhor entre os dentes, ou nada? E ela vai ficando triste. Mas se ela descobrir que chegará no meio dos discípulos e será tratada que nem Jesus tratou Timóteo, Tomé dirigiu a ele a palavra prioritária, a prioridade da atenção agora. Eita glória! Era para aquele que estava mais necessitado. Ele mesmo vai dizer uma parábola e vai dizer que um pastor deixa 99 ovelhas do curral e vai atrás de uma que se perdeu. Eita, aquele irmão deu um glória tão grande. Se todo mundo desse igual esse glória, olha aí. A partir de hoje, aprende com Jesus. Olha todo mundo do mesmo jeito. Fala quando tiver oportunidade do mesmo jeito. Procure desenvolver um diálogo com que você nunca desenvolveu. Não espere ninguém vir. A igreja é um corpo e precisa funcionar como um corpo. Quem pode glorificar a Deus? Então eu encontro aqui em quinto lugar uma atenção prioritária àquele que mais necessitava. Diga comigo: quem está firme não precisa de tanta atenção. Diga comigo: quem mais precisa de atenção é quem está um pouco distante. Se tem duas mãos, faça o que você está pensando em fazer. Glorificado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus.
Em penúltimo lugar, Jesus dá agora um passo, o sexto passo da restauração de Tomé, quando ele permite que Tomé fale. Isso é sério. Tomé diz no verso 28, respondeu: Senhor meu e Deus. Senhor meu e Deus. Quem respondeu? Tomé. Senhor meu e Deus. Jesus interrompeu Tomé? Ou deixou Tomé falar? Vamos, respondam. Ele permitiu, deixou Tomé falar. Aleluia. Nós precisamos aprender a ouvir as pessoas. Jesus falou, Jesus encarou Tomé, Jesus se dirigiu primeiro a ele e disse: olha aqui minhas mãos, rapaz, você disse que precisava ver, eu estou aqui. Jesus dá uma pausa e deixa o fraco se expressar. Nós muitas vezes erramos muito, porque nós não sabemos desenvolver diálogos. Nós chegamos e dizemos, e não escutamos a ninguém. Mas a Bíblia diz que nós devemos estar prontos para ouvirmos as pessoas. Jesus queria falar, ele precisava falar, mas ele também foi todo ouvido a Tomé. Tomé abriu a boca. Eu não sabia o que Tomé ia falar. Jesus Cristo deixou ele falar. E quando Tomé abre a boca, o que é que ele diz? Por que que nós muitas vezes, irmãos, não queremos deixar as outras pessoas falarem? É porque nós temos medo da resposta. Mas Jesus nos ensina que se nós estamos certos, não temos medo de resposta de ninguém. Vou repetir: se você estiver certo, não tenha medo da resposta de ninguém. Vou dizer não, se você estiver certo, está no caminho de Deus, não tenha medo do que o homem vai dizer quando abrir a boca. Deixe ele abrir a boca. Às vezes será uma acusação, mas às vezes será algo assim, ó: Senhor meu e Deus meu. Olha, se Jesus diz: não fale não, deixa eu falar. Se entupa, cale sua boca, deixa eu falar. Aqui quem fala sou eu. Não existe organização que funcione assim, sem deixar as pessoas falarem. Ei, mãe de família, deixa teus filhos falarem. Ei, filhão, deixa teu pai falar, deixa ele completar a frase. Não interrompe no meio. Só tem o Pai e o Filho e o Espírito Santo na Bíblia que interrompem em 3 momentos cruciais nas Escrituras e mais nada. Mas Jesus Cristo, aqui diante de Tomé, ele dá uma pausa no seu discurso. Tomé, não seja incrédulo. Versículo 27, mas seja crente. Aí Tomé agora se expressa e diz: Senhor meu e Deus meu. Abra sua boca e diga: Senhor meu Deus, me ensine a ouvir as pessoas que convivem comigo. Eu pergunto a você que está me ouvindo aqui: você tem dificuldade de ouvir? Você fica querendo apressar a conversa do outro? Eu sei que tem gente que conversa demais, conversa e volta. Você dá uma ajudinha para ver se ele entra no trilho, mas você precisa ouvir. Em último lugar, o último passo que Jesus dá na restauração de Tomé, nós encontramos no versículo número 29, quando ele diz: Tomé, você creu porque me viu. Bem-aventurado é o que crê sem ver. A última coisa que Jesus faz na restauração de Tomé é fazer-lhe uma correção. Aleluia. Eu lhe digo a você, por mais errado que algum Tomé esteja, não comece mostrando seu erro. Não comece mostrando suas falhas. Comece de pouco. Augusto Cury diz que Jesus foi o maior psicólogo que já existiu.
Porque na verdade, se Jesus não fosse, ele tinha chegado logo arrebentando, dizendo que Tomé era esse ou aquele. Mas Jesus chega de mansinho, Jesus vai se aproximando, e em último ponto, em última instância, Jesus diz: Tomé, você agora está crente, não está? Ele: estou, Senhor, meu e Deus meu. Está crente todo, não está? Estou. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu filho. Está certo, é bom ser crente, mas sabe qual é o crente mais bem-aventurado que tem? É aquele que crê sem ver nada. Ele crê em Deus sem ver Deus. Ele crê em milagre antes do milagre acontecer. Ele crê no poder de Deus sem ver o poder de Deus, sabendo que o poder de Deus se manifesta amanhã. Ele crê na ressurreição de Jesus sem necessitar olhar para os cravos, sem necessitar olhar a cruz vazia. Ele crê em Jesus só por causa do que a palavra diz: Ele ressuscitou. E esse homem agora está restaurado. Esse homem agora está pronto para andar com os outros 11. Jesus te trouxe aqui para restaurar a tua vida, meu filho. Eu não sei há quanto tempo você está sem se congregar. Eu não sei há quanto tempo você está afastado do grupo. Eu não sei há quanto tempo você está meio que esquisito. E quando vem, é agoniado. Mas Deus sabe de todas as coisas e marcou um encontro contigo nesta noite para te dizer: Tomé, eu te achei e vou fazer de ti um grande homem, uma grande mulher, porque eu sou Deus e não desisto de você. Pode aplaudir a palavra de Deus agora. Mais forte, igreja. Vai aplaudindo e dando glória a Deus. Oh, aleluia!